As recentes e drásticas alterações climáticas que estamos enfrentando têm mudado de forma definitiva a maneira como entendemos as estações do ano e os períodos de chuva, aumentando os veranicos e mudando a dinâmica da água. A crise hídrica, que atingiu boa parte do país, ainda pode causar um colapso. Fenômenos como o aquecimento global, La Niña e o El Niño estão cada vez mais presentes, interferindo diretamente no desenvolvimento das lavouras das mais diversas culturas em todo o país e em todo o tipo de solo. Chuva demais em períodos de estiagem e seca em períodos chuvosos geram incertezas nas medidas adotadas pelos agricultores, causando perdas na produtividade, necessidade de replantio, entre outras. A instabilidade climática traz cada vez mais prejuízo para a agricultura. A água é uma das mais importantes fontes de alimento para a lavoura, pois é responsável pela condução dos nutrientes do solo, manutenção da atividade fisiológica e hidratação da cultura. Dessa forma, precisa estar à disposição o tempo todo ou em períodos regulares, para que a planta alcance o máximo do seu potencial produtivo. Sem água, não tem plantação. Sem água, não tem vida. O tipo do solo e a condição em que ele se encontra para receber a cultura é determinante para o armazenamento e a absorção da água na plantação. Um solo arenoso tem uma capacidade de infiltração da água até 50 vezes maior que um solo argiloso. Porém, essa água é perdida rapidamente por percolação, pois não há capacidade de retenção. No caso de um solo argiloso, é possível reter mais água, porém a infiltração é muito lenta e pode ocorrer erosões em condições de chuva intensa. Assim, observamos que cada solo possui uma capacidade diferente de armazenar água, o que conhecemos como capacidade de campo. Dessa forma, temos muitas variantes. Como lidar com as oscilações climáticas e com os diferentes tipos de solo? Ou melhor, como garantir a hidratação da lavoura diante de tantas adversidades? Fácil, com UPDT. O UPDT é a mais nova solução da UPL para aumentar a capacidade de armazenamento da água nas mais diversas condições climáticas e em todos os tipos de solo. Uma tecnologia revolucionária que chega ao Brasil. O UPDT é um polímero vegetal 100% orgânico desenvolvido com a mais avançada tecnologia, com capacidade de reter 500 vezes seu volume com a água que chega ao solo e que seria perdida, com um período de duração de até 6 meses. Essa tecnologia pode compor os fertilizantes de solo, aumentando a praticidade e qualidade da aplicação. Isso garante a hidratação da cultura por mais tempo e reduz a perda do potencial produtivo em épocas de estiagem. O fato dele se expandir, retendo a água como uma esponja, auxilia na manutenção dos nutrientes disponíveis no solo, diminuindo assim a perda por lixiviação. Mas na prática, como o UPDT funciona? Para entender o funcionamento do produto, antes é preciso entender o solo como um simples reservatório. Durante a chuva, todo o espaço do solo vai sendo preenchido pela água, mas como o solo tem um limite de absorção, em dado momento ocorre a saturação, que nada mais é que o transbordamento desse reservatório. O que chover depois disso é perdido. Durante o período de chuva e após o seu término, ocorre a percolação da água no solo, que é a eliminação do excesso de água, podendo levar junto alguns dos nutrientes do solo. O nome desse processo é lixiviação. Quando essa etapa acaba, é atingido o ponto da capacidade de campo. Esse é o ponto ideal de hidratação da lavoura. Durante o consumo dessa reserva de água, se não voltar a chover, o solo atinge o ponto de umidade crítica. A essa altura, a planta já não está se dedicando exclusivamente ao crescimento, mas está desperdiçando parte da sua energia que poderia usar na produção para alcançar a água. Nesse ponto, a lavoura já não atingirá a sua capacidade máxima de produção, tanto em quantidade como em qualidade. Depois disso, se a estiagem permanecer, o solo não poderá mais oferecer os recursos hídricos necessários e a planta atingirá o ponto de murcha permanente, que implica na morte da planta e prejuízo certo.
Resumindo, se considerarmos o solo como um balde, a capacidade de campo é a boca e o ponto de murcha permanente, o fundo. Agora fica mais fácil entender o papel do UPDT. O UPDT é uma tecnologia adicionada aos novos fertilizantes da UPL, que além de fornecerem nutrientes de altíssima eficiência, também melhoram a disponibilidade hídrica para as culturas. Os fertilizantes com tecnologia UPDT devem ser adicionados ao solo em suas devidas proporções e em toda a lavoura, para conseguir aumentar a capacidade de campo. Com a retenção e o armazenamento de água pelo UPDT próximo ao sistema radicular das plantas, aumentamos a capacidade de campo do solo, assim como o uso da água leva mais tempo para chegar ao ponto de murcha permanente. Dessa forma, o espaço da água disponível aumenta significativamente, dando condições reais de safras melhores. Isso quer dizer que mesmo sem chuva, durante um período, é possível garantir a hidratação da cultura por mais tempo, oferecendo mais segurança para a plantação se desenvolver em sua plenitude. E o resultado disso estará nas lavouras mais abundantes e nos alimentos mais saudáveis. Estará no lucro do agricultor e no desenvolvimento do setor. Nas safras maiores e de maior qualidade, em mais oferta de emprego. O resultado disso é o sucesso na produção agrícola em todas as etapas. O UPDT é o futuro da agricultura em meio à turbulência climática em que vivemos. O UPDT é UPL.